E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O regime chinês, ele passa por uma transformação, principalmente com o Deng, que é um líder que faz uma abertura econômica e põe a China no lugar que ela está hoje, graças a essa abertura econômica. E isso e coloca alguma certa ordem que muitos exaltam, que o regime chinês e o Partido Comunista têm uma certa uma burocracia meritocrática. Então, você tem um monte de gente qualificada, que são os líderes da nação. Claro que não é 100% assim, né? Tem política, então o cara chega lá não só porque ele é bom, mas tem um processo de formação, ele vai passando por vários estágios na administração pública, que vem da história dos chineses na gestão do Estado, que eles eram competentes em fazer isso, em entregar, em gerenciar, em organizar o Estado. E aí criaram um sistema onde você vai tendo uma passagem de poder organizada. E o Xi Jinping chega no poder e ele quebrou com isso. E ele vira e fala assim, não, agora eu vou ficar no poder. E agora ele acabou de assumir o seu terceiro mandato, o que quebra essa regra, quebra esse padrão de transição meritocrática, formação de um líder, é um grupo de ex-líderes. Ele está mudando tudo isso que a gente acabou de descrever da retirada do Politburo, né, do ex-presidente, do ex-líder. É isso, é ele acabar com as forças dessa organização toda que supostamente trazia algum equilíbrio. O que mais que o Xi Jinping traz que é perigoso e problemático? Ele traz de volta, ou ele quer resgatar, a ideologia marxista. O Xi Jinping acredita piamente, tem um artigo muito bom de um diplomata australiano, na capa da Foreign Affairs última, que ele descreve o que pensa o Xi Jinping. Ele fala assim, as pessoas não estão prestando atenção, elas não querem olhar os discursos do Xi Jinping. E a maioria dos discursos que ele faz é falando de ideologia pura marxista, coisa antiga, que você fala assim, não, mas isso daí não tem sentido. E ninguém está entendendo ou prestando atenção, falando, não, mas isso não pode ser real. Mas é real, ele realmente acredita nessas coisas. Então ele quer trazer de volta um sistema marxista. E com isso, hoje a gente está assistindo na China, por exemplo, uma manifestação disso que a gente tinha muito na União Soviética, que é um dos problemas do regime soviético, que é a criação de burocracias burras. Então, em 1958, o Mao virou e falou assim, nós temos grandes pragas na China. As 4 pragas. Isso, as 4 pragas. E uma das pragas era a existência de pardais. E aí ele fala assim, nós vamos ter que implementar uma política de pardal zero. Vamos exterminar todos os pardais, são 2 bilhões de pardais exterminados em, sei lá, num período de 6 meses. E óbvio que isso causa um desequilíbrio ecológico. E aí sim, o que ele dizia que era a causa do problema agrícola, que eram os pardais comendo as plantações, ela toma uma proporção muito maior, porque com o desequilíbrio você tem outros insetos que os pardais... O pardal comeu gafanhoto, por exemplo, e agora não come mais. Não come, acabou. E aí, então, você tem uma grande destruição, que é a grande fome, e que são dos maiores episódios feitos pelo homem mais destrutivos da história, causado por uma política burra. Por que eu estou falando dessa política? Uma decisão política monocrática, colocamos assim. Isso, monocrática, não científica, baseada e fundamentada, e só funciona dentro de uma estrutura rígida, burra, puramente política, para satisfazer a vontade de uma ideia de um cara que está sentado lá nessa cadeira que não pode ser contestado. Enfim, nada acontece com ele. O que isso tem a ver com o Xi Jinping hoje? A política de Covid-0. Eu pensei no mesmo paralelo, sabia? Porque, novamente citando o Hayek aqui, tem um livrinho, que na verdade foi o discurso dele quando ele ganhou o Nobel, que ficou conhecido como A Pretensão do Conhecimento. Onde ele defende a ideia de que por mais brilhante que uma cabeça possa ser, como o mundo é muito complexo e está ficando cada vez mais complexo, essa cabeça não detém todas as respostas, ou poucas cabeças detêm, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. E nesses regimes o que acaba acontecendo é uma concentração de poder muito grande na mão de poucas pessoas. Sim. Eles adotam uma política, por exemplo, como Covid-0. Ela não dá certo, mas ele não quer voltar atrás, porque se reconhecer um erro. E continuam avançando nessa política que, na verdade, não deveria nem ter acontecido. Porque se ele abrir mão dela, ele vai falar, olha, eu estava errado.
Isso. Então é muito complicado. A do Pardal, por exemplo, foi isso. Decidiu, tá decidido, vai fazer, e no final as consequências negativas são gigantes. E ninguém poderia prever, ou poucas pessoas poderiam prever de antemão o que poderia acontecer. Nossa, qual é o mal que vai acontecer se eu matar pardais? A do Pardal teve gente, teve biólogos ali, teve pessoas que falaram para ele, não, isso não pode fazer isso. Mas óbvio que ele não deu ouvidos. E a mesma... não é só o voltar atrás, assim, muito importante, mas tem outras coisas por trás que são paradoxais e contraditórias. Por exemplo, a ideia do Pardal era resolver a fome. E o Pardal criou a grande fome, né? Você estava lidando com a praga e a praga estava atrapalhando a produção de alimentos da China. Ao contrário, o que ele fez foi destruir por completo. A política do Covid-0 também faz isso. Por quê? A China não aceitou vacinação com as vacinas mRNA, que são as vacinas do Ocidente, que são melhores, que elas têm um prazo de duração dos anticorpos mais longo. Então, eles só usam a vacina chinesa. Não quiseram vacinar os mais idosos. E impediram que as pessoas se contaminassem com o Covid. No começo, isso deu para a China uma vantagem. Qual vantagem? Uma vantagem dela simplesmente, enquanto estava todo mundo fazendo lockdown aqui, entrando em desespero, né, as pessoas se contaminando, o sistema de saúde sobrecarregado, isso não estava acontecendo na China. Porque a disseminação do vírus não estava se alastrando. Então você abriu e você fechou rapidamente, porque você conteve, você foi muito ágil, obviamente porque você tinha o poder de trancar todo mundo, né, e todo mundo obedecer. Trancar literalmente, né? Colocando tranca na porta, isso. Com arame. Que isso depois toma uma proporção muito pior. Mas faz a China voltar e se recuperar mais forte. E aí vem uma exaltação em cima de uma política de falar assim, tá vendo como o nosso modelo chinês ele é muito superior ao modelo ocidental democrático? Os caras estão lá discutindo, se matando, brigando. A gente já voltou e já está crescendo economicamente. O ponto é que foi todo mundo aprendendo com a pandemia. Primeiro veio pesquisa, veio ciência, descobrimos vacina. Aí aquela ideia do lockdown inicial já não faz mais sentido na realidade de hoje. Por quê? Porque você criou anticorpos, muita gente pegou, você teve a imunidade de rebanho. Isso não aconteceu na China. Então, hoje a China tem uma situação que é o inverso. Ela tem um potencial de explodir com o Covid e simplesmente ser o pior lugar do mundo em níveis jamais vistos. E o sistema de saúde não vai estar preparado, porque durante todo esse tempo que aqui todo mundo ficou discutindo, constrói hospital de campanha, compra respirador. A China não fez isso, porque ela nunca chegou nesse estágio de contaminação. As pessoas nunca tiveram que ser tratadas nesses volumes. E agora ela não tem imunidade de rebanho, eles são muito mais vulneráveis. E não tem a vacinação, e não tem a vacina do outro lugar. Então, a política de Covid-0 pode se tornar uma política igual ao Pardal Zero, que vai levar a China assim, para um problema de saúde jamais visto, incomparável com todos os outros países que tiveram os piores casos, Brasil, Estados Unidos. E tudo isso se dá por essa estrutura burocrática, autoritária, que não aceita questionamento, que vem de uma coisa e depois não tem como voltar atrás, porque a legitimidade dele não vem porque você me escolheu, porque você ouviu eu falar e votou em mim. A legitimidade vem de eu falar assim, eu sei o que é melhor para você e eu faço só coisas boas. Mas peraí, quando eu fizer coisas catastróficas, eu perdi legitimidade. Sim. E aí eu vou ser derrubado. Protestos na China estão acontecendo em volumes que a gente nunca imaginou. Então, assim, o Xi Jinping, ele tenta resgatar esse modelo mais atrasado que já deu errado na China e na União Soviética. Eu vi um comentário, não vou lembrar o nome do jornalista, era um americano falando que, e resgatando essa teoria marxista, falando que, olha, para você ter realmente o socialismo, né, um caminho para o comunismo, tem que passar por um estágio de industrialização, que a União Soviética, por exemplo, não teve. E o Xi Jinping, teoricamente, acreditaria que não, na China aconteceu, a gente já está industrializado, agora a gente pode avançar nessas políticas. Mas até aproveitando esse ponto, desses protestos... Ele só esqueceu que o sucesso chinês veio da abertura econômica. Com Deng. Isso. E assim, tudo que a China conquistou até hoje e o que ela saiu da pobreza foi porque ela adotou práticas mais capitalistas. Exatamente. E não o inverso. Exatamente. E quanto mais ela seguir no inverso, assim, o resultado é óbvio.